Sexta-feira, 11 de dezembro de 2020, nós estamos com a nossa série de entrevistas com os eleitos no dia 15 de novembro de 2020 e estamos já nos aproximando, estamos na reta final da nossa série de entrevistas dos 16 eleitos no dia 15 de novembro. Estamos hoje recebendo o nosso 15º convidado, o Dr. Heron Anderson de Souza. Seja bem-vindo à TV Câmara da Câmara de Vereadores. Para acompanhar mais esta entrevista, vamos saber um pouquinho da vida pessoal do Dr. Heron, vamos falar sobre a política partidária, como que ele ingressou na vida partidária, o que o levou a se candidatar e a conquistar esta vaga na Câmara de Vereadores. Dr. Heron, que foi o segundo mais votado, como foi a sua campanha? TV Câmara, desde o dia 23 de novembro, trazendo estas entrevistas especiais. TV Câmara, sob a direção de Jailton Camilo, o TIM. A equipe de reportagens é formada por Edson Marcondes e Reginaldo Heine. A nossa equipe técnica é formada por Alessandro Carrer, John William de Moraes, Elcio Lima e o Dacir Reck. Na central de transmissão, Jailton Camilo, o TIM. Eu sou Edson Marcondes. Muito prazer, mais uma vez, seja bem-vindo. Dr. Heron Anderson de Souza, PSD, 2.206 votos, o segundo mais votado. Nós já entrevistamos Agnello Miranda, David Moro, Gabriel Córdova, Álvaro Joinha Mondador e Bruno Hartmann na primeira semana. Na segunda semana, nós conversamos com Suzana Duarte, Leandro do Amendoim, Jean Felipe, Jair Júnior, Gerson Omar dos Santos. Nesta terceira semana, nós já conversamos com Ney Casanossa, Alduri Freitas, professora Elaine Moraes e José Osni, o tio Zé. E hoje, sexta-feira, recebendo, portanto, o Dr. Heron. A legislatura 2021-2024 da Câmara de Vereadores de Lages tem a representação de 7 partidos. São 16 cadeiras, são 7 partidos que elegeram, portanto, os vereadores que comporão a próxima legislatura. Nós tivemos 233 candidatos em Lages. Foram eleitos 14 homens e 2 mulheres. Da atual legislatura, que encerra agora no dia 31 de dezembro, dos 16 vereadores, 6 optaram por não concorrer à reeleição ou concorreram a outros cargos. E dos 10 que disputaram a reeleição, 4 foram reeleitos. Dr. Heron é o mais velho dentre os 16, ele tem 61 anos, e o mais novo é Gabriel Córdova, de 22 anos. Pela ordem de votação, os que conseguiram se eleger: Jair Júnior, Dr. Heron, Bruno Hartmann, Suzana Duarte, Leandro do Amendoim, Jean Pierre, professora Elaine, Gabriel Córdova, Ney Casanossa, Agnello Miranda, Gerson Omar dos Santos, José Osni, o tio Zé, Alduri Freitas, o Freitinhas, Álvaro Mondador e o Joinha, David Moro e Jean Felipe. Dr. Heron, é um prazer recebê-lo à TV Câmara da Câmara de Vereadores. Seja bem-vindo à nossa transmissão, seja bem-vindo à Câmara de Vereadores. Parabéns por sua eleição. Obrigado, Marcondes, obrigado aos amigos que estão nos acompanhando nesse momento aqui na TV Câmara. Nós estamos aqui iniciando um novo projeto, né, na nossa vida pública e queremos, assim, que a população possa usufruir do que eu posso contribuir com a população lagiana. Antes de falarmos do seu futuro mandato, antes de falarmos de política propriamente dita, quem é Heron Anderson de Souza? Casado, filhos, netos, onde mora? Bem, a maioria já ouviu falar do meu nome aqui em Lages, né? Eu sou filho do ex-prefeito Dr. Celso Anderson de Souza. A minha mãe foi uma pessoa muito envolvida na área social durante a sua vida, a dona Luci, conhecida, e eu sou casado, eu tenho 6 filhos no total, muitos Deus permitiu que eu tivesse através do meu coração e outros, né, de origem biológica, mas todos são meus filhos, todos eu amo, todos eu faço de tudo para atender. Eu sou formado na Universidade Federal de Santa Catarina e eu tenho a minha formação em ginecologia e obstetrícia pela própria Universidade Federal de Santa Catarina. Já
há mais ou menos 37 anos que estamos nessa luta. O senhor é natural de Lages, doutor Heron? Graças a Deus eu sou lagiano e isso eu digo com orgulho. Eu sou um lagiano que ama essa cidade e que faz de tudo para preservar o nome da minha cidade. O senhor está com qual idade? Estou com 61 anos. Completos? Completos. Eu faço 62 no mês de fevereiro agora. O senhor mora em qual região da cidade? Eu moro no bairro Frei Rogério. Bairro Frei Rogério. Porém, sou representante da cidade de Lages. Da cidade de Lages. Essa é uma das perguntas que a gente faz para os vereadores. Então, antecipando, um vereador não é só de um bairro ou de uma categoria. Com certeza. Eu estou aqui para defender o meu povo lagiano. Assim como desde o tempo do meu bisavô, que se empenhou muito pelo amor a Lages, Caetano Vieira da Costa, que é bem conhecido aí pelo nome de rua, o meu avô, Solon Vieira da Costa, que foi o primeiro presidente da Câmara aqui de Lages. Então, assim como eles amaram essa cidade e dedicaram parte de sua vida a essa cidade, eu também quero poder me dedicar ao povo lagiano de um modo geral. Quem quiser conhecer um pouquinho mais a história, inclusive, do pai do Dr. Heron, o Dr. Celso Anderson de Souza, no dia 19 de junho deste ano, o apresentador Reginaldo Raine o entrevistou aqui na TV Câmara e esta entrevista está no ar no Facebook e no YouTube da TV Câmara, no quadro Memórias do Legislativo. Foi ao ar no dia 19 de junho e permanece lá. Pela entrevista com o Dr. Celso, dá para ter uma ideia mais completa da família, inclusive do Dr. Heron Anderson de Souza. É uma família bastante tradicional, Dr. Heron. Graças a Deus nós sempre prezamos pelo amor à cidade. O meu pai dedicou grande parte da vida dele, não só profissional, que foi praticamente toda a vida profissional de 67 anos, mas também da sua vida pública, para cuidar da nossa população aqui em várias atividades que exerceu em Lages. Falando em cuidar da população, o senhor médico cuida de muita gente. Como que o senhor pretende atuar a partir de janeiro, quando o senhor assumir na Câmara de Vereadores? Vai dedicar um tempo também à medicina ou vai dedicar-se integralmente ao mandato? Existe uma preocupação das minhas pacientes, principalmente. Eu sempre comentei durante toda a campanha e volto a reforçar. A minha profissão de formação é médico. Eu amo a minha profissão. Essa profissão foi a que me permitiu chegar até aqui com o apoio das pessoas, com o carinho das pessoas e por isso eu vou me manter na profissão de médico e eu tenho certeza que eu consigo associar as duas atividades, até porque hoje eu estou aposentado do serviço público e a gente aposentado sobra um tempo, vamos dizer assim, para nós podermos exercer mais alguma atividade. E essa atividade nós vamos exercer com muito carinho e com muita dedicação. Muitos lagianos e muitas lagianas vieram ao mundo por meio de suas mãos, pela sua profissão. O senhor tem ideia de quantos partos realizou? Olha, Marcondes, eu estive fazendo um cálculo há algum tempo, mas é em torno de 15 mil nascimentos nós tivemos nesses 35 anos que estamos em Lages, sem contar os 2 anos que eu trabalhei em Florianópolis também, então dá em torno de 15 mil nascimentos. A sua campanha, voltando à questão da política, a sua campanha neste período de pandemia, como que o senhor realizou? Foi para a rua pedir voto, foi para o semáforo, foi rede social? Essa eleição foi bastante diferente, né, doutor Heron? Sem dúvida. Conforme a grande maioria, né, usou muito a rede social, mas o que eu mais usei e gostaria de aproveitar a oportunidade foi o carinho dos amigos, o carinho dos pacientes, o carinho das pessoas que diariamente convivem comigo e, com certeza, esse apoio dessas pessoas foi o que me levaram a ter essa votação. Tiveram pessoas de expressão que nos auxiliaram espontaneamente e que dedicaram
parte dos seus dias para me auxiliar nesse momento tão importante. E não posso deixar, né, também de citar principalmente o meu pai, que com 93 anos de idade, ele foi fazer as visitinhas dele, foi procurar as pessoas que ainda ele conhece, né? E graças a Deus ele está bem lúcido, então ele procurou essas pessoas e a dedicação dele foi extrema em todos os momentos da campanha, apesar das restrições devido à pandemia, mas nós conseguimos. E os amigos, os pacientes, né? Cada pessoa que se manifestava através da rede social, se manifestava me dando apoio e mostrando o seu apreço por nós. E o que levou o senhor a concorrer a vereador nestas eleições? Foi a sua primeira campanha? Olha, Marcondes, em 2000 eu fui candidato a vereador também. Na época, eu entrei no processo eleitoral sem levar muito a sério, eu achei assim, na época. Mas eu praticamente não fiz campanha, eu quis sentir qual seria a resposta da população de Lages ao trabalho que eu vinha desenvolvendo na época. Então foi mais um teste, né? E graças a Deus eu tive 1.357 votos na época, fui o primeiro suplente. Durante alguns meses eu assumi, durante 3 meses, a Câmara de Vereadores. Então foi essa minha primeira experiência. Mas agora, a experiência real mesmo foi agora, em que eu senti que Deus tinha me dado uma missão. Essa missão era poder fazer mais alguma coisa pela população de Lages. Porque eu trabalhei na maternidade, trabalhei nas atividades da saúde pública em Lages, fui secretário da saúde, enfim, muitas coisas eu exerci na área da saúde. Porém, eu senti que eu ainda precisava contribuir com a minha cidade. E a contribuição que eu senti à época, e sempre digo e não esqueço, né, pedir a orientação divina, foi através da minha candidatura e por apoio de amigos também, né? A medicina, ela é desde sempre, vamos colocar assim, que está no sangue? O senhor queria ser médico ou foi por influência paterna? Olha, não foi. Não foi? Não foi. Agora, materna, sim. Materna, sim. O sonho da minha mãe era me ver médico. Até me emociono assim quando eu falo, porque eu sempre digo, eu sou médico porque a minha mãe me incentivou, a minha mãe me estimulou, ela me levou para fazer cada prova do vestibular, quando teve o vestibular, ela realmente me orientou bastante. Claro que, vendo as atividades que meu pai desenvolvia, é lógico, vendo o exemplo dele de profissional, de dedicação, todo esse aspecto, claro que interferiu, né? Mas a minha mãe é a principal responsável. E a política? Teve influência externa? Como que foi a descoberta do ser político? Bem, como eu falei anteriormente, né? Meu bisavô foi político, meu avô foi político, meu tio foi político, meu pai, né? Agora, mais uma vez, a minha mãe é que era a liderança política lá em casa. A minha mãe é a que fazia todas as manobras assim de controle, de cuidado, né? Infelizmente ela não estava aqui nesse período, mas eu tenho certeza que se Vivi estivesse, ela estaria na frente, coordenando tudo. Então a influência materna ela foi decisiva tanto para a medicina quanto como para a vida política. Sim. Agora o senhor eleito, Câmara de Vereadores, assume dia 1º de janeiro. Qual é a sua expectativa nessa etapa nova que está iniciando? Apesar de o senhor já ter vivido um período aqui quando suplente, né? Sim. Nos anos 2000. Isso. Mas agora é completamente diferente. 20 anos se passaram. Foi uma diferença diferente. A
a história diferente, né? Uma bancada diferente, uma composição da Câmara também diferente. Mas uma coisa assim que eu digo, eu me sinto totalmente preparado para exercer esse mandato, eu me sinto estimulado, né? Em nenhum lugar na lei orgânica do município, no regimento da Câmara, em nenhum lugar diz que tem que ter tempo de serviço prestado na Câmara para poder ser isso ou aquilo em relação à Câmara de Vereadores. Então isso eu quero deixar bem claro, né? Por questão legal, a única coisa que fala é que eu sou o mais velho. Então, nas decisões agora de empate, vamos dizer assim, né, eu teria uma prioridade. Mas eu não penso nisso. O que eu penso é poder me dedicar, junto com todos os meus pares, não só os da situação, como os da oposição, e mostrar que eu tenho bom senso suficiente para poder entender o problema de cada um e para poder discutir a situação específica de cada um. Porque é um momento que nós temos que lutar pela cidade, pela nossa Lages que amamos, né? Quem não tem amor por Lages vai só criticar, vai só agredir, né? Mas nós, lagiano que sou, eu jamais vou admitir que a minha cidade seja alvo de críticas de pessoas mal intencionadas. Pelo fator idade, o senhor vai presidir a primeira sessão da Câmara de Vereadores, é isso? Pelo regimento, né? Pelo sim. regimento, eu acredito que seja assim, a não ser que mudem alguma coisa agora, né? Não dá tempo. Não dá tempo, né? Mas eu imagino que sim, né? Mas eu vou me sentir assim, muito orgulhoso de poder dar posse ao nosso prefeito, né? De poder participar da posse dos vereadores e depois vamos ver qual vai ser a continuidade dos trabalhos, né? E tem uma curiosidade, né, doutor Heron? Se o senhor concorrer à presidência da Câmara e houver um empate entre situação e oposição, pelo fator idade, o senhor assume. Sim, realmente foi isso que eu falei, né? O regimento é muito claro com relação a isso, né? A lei orgânica, mas não fala que para ser presidente tem que ter 2 mandatos, 3 mandatos de vereador, né? Isso não existe, né? Isso só se acharem um pezinho de página lá. Mas, teoricamente, pela legislação, né? Hoje eu tenho, vamos dizer assim, uma certa prioridade aí, né? É ruim por um lado, né? Por ser chamado de velho, mas faz parte. Falando, né, da questão justamente de situação e de oposição, os partidos elegeram, o PSD elegeu 4, o PSL elegeu 3, o MDB elegeu 2, o Cidadania 2, PP 2, Podemos 2, PL 1. Como nós temos falado sempre aqui, em tese, 8-8. Em tese, há 8 vereadores de situação e 8 de oposição. Isto levando-se em consideração que PSD e PP tem o prefeito e tem o vice, o MDB não lançou o candidato, entretanto, os vereadores, os 2 eleitos, eles estavam apoiando a candidatura de Antônio Ciron, e aí nós temos aqueles que saíram como oposição, o PSL, o Cidadania, o Podemos e o PL. Então, em tese, 8-8, mas no decorrer do caminho, inclusive até o dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, muita coisa pode mudar, doutor Heron. Com certeza, né? A gente não sabe. Mas o que eu faço? Como eu tenho um Deus maior que me encaminha em tudo, em todos os momentos da minha vida, está nas mãos dele. Se ele entender por bem que eu me elegi para ter uma função na mesa diretora, eu aceito com o maior carinho e como missão. Missão dada por Deus, não foi missão dada por homens. E se porventura for ao contrário, que ele não permita, eu vou contribuir da mesma forma com a população lagiana, lutando. Agora, saibam, a minha fidelidade ao prefeito Ciron, desde o momento da campanha, foi total. Então, nós queremos deixar bem claro, né? Não vou exercer
nenhuma função independente, nenhuma atitude independente, mas eu tenho que prezar, porque foi o partido do prefeito Seron que cedeu a sua sigla para eu me eleger. Então eu não posso ir contra as diretrizes que o partido decidir. Isso significa, doutor Heron, e aqui uma pergunta, não sei se incômoda, isso significa que o senhor vai votar sempre com o governo? Não, eu vou votar com bom senso. Eu vou votar com bom senso. Quando nós tivermos matérias que, porventura, possam trazer algum desconforto para o município e que possam vir a trazer complicações para o município, nós vamos procurar discutir. Agora, uma coisa sim, nós vamos lutar para que sempre haja discussão dos assuntos, mas não uma discussão vazia, sem nenhum sentido. Uma discussão que leve a pensar que nós somos cidadãos responsáveis e que essa responsabilidade nossa não é fazer bagunça na Câmara de Vereadores, e sim trabalhar para que o povo de Lages seja bem atendido. Esse placar, doutor Heron, esse suposto placar de 8-8, ele pode refletir já na eleição da mesa diretora e deixar mais ou menos definido o que é a situação e o que é a oposição? Ou a eleição da mesa é uma coisa e o resto da legislatura é outra? Olha, Marcondes, eu acredito que dentro do público de vereadores que nós temos nessa composição, é um público muito seleto, muito responsável, e eu não acredito, sinceramente, que aquele momento que houve lá do processo eleitoral de prefeito, de vice, de vereador, venha trazer sequelas para a continuidade da administração. Eu entendo que nos partidos que, vamos dizer, hoje fazem oposição, todos têm pessoas que querem o bem da cidade. E eu tenho certeza que o que for para o bem da nossa cidade, ninguém vai contra. Eu tenho certeza. Doutor Heron, o senhor obteve 2.206 votos no total. Uma grande votação. O senhor chegou em segundo na eleição. Entretanto, a gente tem perguntado para todos os nossos entrevistados, foi a votação que o senhor esperava? Poderia ser mais ou temia, inclusive, que fosse menos? Marcondes, quando acontece o processo eleitoral, infelizmente, nós recebemos carga de todos os lados. Não só fogo da oposição, mas o fogo amigo. E, infelizmente, eu fui muitas vezes submetido a colocações inconvenientes, colocações indevidas, mas eu imaginei que estava dentro do esperado, né? Tanto que o meu amigo polaco, que eu quero deixar aqui o meu grande abraço para ele, o meu amigo polaco, nós tínhamos feito uma média que nós dois íamos fazer em torno de 4.500 votos, né? Então, foi mais ou menos assim, né? Nós dois, porque eu realmente, eu torcia muito por ele também, né? Por amizade, por carinho e por respeito também. Então, nós tivemos essa sensação de que aquele negócio do já ganhou, não precisa votar nele porque ele já ganhou, não precisa votar nele porque não vai dar certo a campanha dele, né? Vamos perder tempo votando. Isso, e o pior, foi o fogo amigo. Esse do já ganhou é um processo antigo, né, doutor Heron? A campanha dele está maravilhosa, já ganhou, já está eleito. Mas a gente sente, assim, né, que essas pessoas são pessoas pequenas, né, e que, como não tem capacidade de, pelo próprio esforço, fazer a sua campanha, tem que usar de estratégias indevidas, né? Mas eu perdoo, né? Deus sabe, vai ter misericórdia deles e no momento certo vai ter a resposta. Ou seja, numa campanha política não existe só o fogo do inimigo, tem o fogo amigo. O fogo amigo, esse é o pior. Esse é o pior? Esse é o pior. Eu digo aqui,
na frente das câmeras. Doutor Heron, o senhor foi eleito vereador. Entretanto, se o prefeito Antônio Ciron, ele o convidar para uma secretaria, qual vai ser a sua postura? Marcondes, essa pergunta eu já recebi algumas vezes. Eu entrei no processo eleitoral para ser vereador, né? Não me passa em nenhum momento pela cabeça ter outra função que não a de vereador. Eu não pretendo mudar essa posição, porque a minha posição é muito clara. Ficar os 4 anos como vereador aqui em Lages, e se a população depois entender por bem que eu posso contribuir de uma outra forma, ou contribuir novamente como vereador, eu estarei à disposição. Mas o meu objetivo é ser vereador. Doutor Heron, alguns partidos, aqui nas nossas entrevistas, o senhor é o nosso 15º convidado, nas nossas entrevistas, os vereadores eleitos, alguns deles têm revelado que há dentro do partido um acordo para que lá no meio do processo abra-se espaço para os suplentes. Alguns dizem que nunca conversaram a respeito disso e que vai ser lá na frente que isso vai ser discutido. Na questão do PSD, houve algum acordo para abrir vaga para suplente ou isso também é algo a ser definido no decorrer do processo? Olha, eu até hoje não ouvi falar nada, ninguém comentou sobre o assunto, eu não tive nenhum questionamento a esse respeito, né? O que eu posso dizer é assim, que eu fui eleito para ser vereador durante 4 anos. E isso é bem claro, né? Só que se por questões partidárias, por questões de organização da Câmara e do partido, me pedirem para eu ceder um espaço para o suplente, eu não me oponho. Eu tenho a minha vida profissional, eu sempre disse durante toda a campanha, eu não sou funcionário vereador, eu sou um servidor do público. Então, se entenderem que eu preciso ceder alguns meses, não me oponho de maneira nenhuma, né? Só que eu fui eleito para ser vereador 4 anos. Vamos falar sobre os números da corrida eleitoral em Lages. Antes de falar da corrida eleitoral de Lages propriamente dita, vamos falar do Rio de Janeiro para depois a gente chegar a Lages. No Rio de Janeiro, as abstenções foram de 1.720.000 e o candidato eleito obteve 1.629.000. Ou seja, houve mais abstenções do que o número de votos que o eleito conquistou. Aqui em Lages, 88.828 votos. Nós tivemos, desses 88.828, 3.099 em branco, 3.403 nulos. A abstenção neste ano de Covid-19, ela foi a maior da história de Lages. 34.173 eleitores não compareceram às urnas, mais de 1/4 do eleitorado lagiano. O prefeito Antônio Ciron foi reeleito para o seu segundo mandato com 28.329 votos. Se formos somar nulos, brancos e abstenções, são 40.675 não votos, como está sendo chamado pela imprensa, a grande imprensa brasileira. Uma diferença bastante grande, não só em Lages, né, doutor Heron, assim como basicamente em todo o país. Como que o senhor considera esses números? Dizer que foi apenas a pandemia ou dizer que é só um desgaste político? Qual a sua análise? Olha, eu entendo que esses números mostram, primeiro, a diminuição da credibilidade da classe política, em que as pessoas deram prioridade para o seu cuidado de saúde, por prevenção, né, do que ir votar, né? E depois os critérios que se levaram à votação, com algumas exigências, talvez, que são corretíssimas, mas que isso trouxe uma dificuldade. E eu não sei por faixa etária essa abstenção, mas acredito que tenha sido o pessoal com um pouquinho mais de idade, que tenha abandonado o voto esse ano. Então, realmente eu não tenho esses dados. Mas nós entendemos que o desgaste da classe política associado à pandemia,
ao risco que realmente existiu, né? Existiu o risco da contaminação. Então eu entendo que possa ter ocorrido isso. Falando em contaminação, entre as nossas pautas, a gente já está se aproximando do encerramento do nosso bate-papo com o Dr. Heron, mas temos ainda algumas pautas, aquelas que estamos chamando de pautas atuais, que alguns chamam de pautas bomba ou alguma coisa nesse sentido, por serem questões que às vezes também são consideradas como ideológicas, embora a Covid-19 não seja uma questão ideológica, né, Dr. Heron? Covid-19 é uma pauta que algumas pessoas, no geral, não gostam de falar. A sua experiência com a Covid, doutor Heron? Olha, a minha experiência das últimas semanas não foi muito boa, né? Eu também, né, fui vítima da Covid. Eu imaginei, porque a gente trabalha em hospital, trabalha tudo, eu tivesse conseguido imunidade e não foi. Então, apesar de todos os cuidados, apesar de tudo que se faz, ainda é pouco para a prevenção. E agora, mais do que nunca, né, a gente tem que lembrar os cuidados. Não é só máscara, não é só álcool gel, mas é o distanciamento social. Esse é fundamental, esse distanciamento, evitar as reuniões, evitar os movimentos, né, as festas de aniversário, mesmo em família, porque é onde está acontecendo o problema. A Covid nos leva ao tema fake news. Rola em grupos de WhatsApp que a vacina Coronavac, que inclusive o vice-prefeito que estava em exercício no cargo de prefeito, Juliano Polese, está buscando trazer para Lages a vacina da Coronavac. Nos grupos de WhatsApp, doutor Heron, fala-se que a vacina tem um chip e que esse chip vai matar quem tomar a vacina dentro de 2 anos. Não sei se vocês lembram, quando teve a história do H1N1, diziam muito, né, que o governo federal criou para eliminar os idosos da época, né? E foi preciso realmente um grande trabalho. Até quando começou essa vacinação, eu estava na Secretaria Municipal da Saúde e não foi fácil a gente implantar essa vacinação em massa, né? Mas hoje todos fazem a vacina sem problema nenhum e eu acredito, né, que no momento que surgir, não vai existir tanta irresponsabilidade nas pessoas dessa forma, dessa maldade, né? Então, quando surgir a vacina, claro, com certeza temos que fazer, né? Agora há pouco, voltando à questão da fake news, o senhor estava respondendo uma outra situação e me pareceu que o senhor estava também comentando sobre fake news, maldade e coisas assim. O senhor foi vítima? Fui vítima, né? Fui vítima, sim, mas eu já perdoei, entreguei nas mãos de Deus e no momento certo as pessoas que fizeram isso vão ter a resposta. Falando um pouquinho a respeito da mulher na política, para a gente caminhar a questão para o doutor Heron. Na atual legislatura, nós temos Aidamar Siminotti Ofer, que encerra o seu mandato agora no dia 31 de dezembro, e assumem no dia 1º 2 mulheres, que é a professora Elaine e a Suzana Duarte, ambas do Cidadania. Em se tratando de números no país, uma em cada 5 cidades não elegeu nenhuma vereadora. Então, em Lages, nós tivemos 2 eleitas. Foram eleitos 47.357 homens para a vereança e 9.055 mulheres em todo o país. Mulheres são apenas 12% dos eleitos para prefeituras. Foram 655 eleitas e homens 4.784. Vice, 898 mulheres e homens 4.539. Ainda a sua mãe o incentivou a política e a carreira na medicina. Ainda é um território predominantemente masculino, mostram os números. E como mudar? Olha, eu entendo, assim, na área que eu atuo diretamente com saúde da mulher. Então, eu mais do que ninguém defendo ao máximo, né, a ação e as atuações das mulheres
em todos os campos. Porém, que haja igualdade em todos os sentidos. Igualdade no trabalho, igualdade na remuneração, igualdade no tempo de serviço, enfim. Porque todos nós, independente do sexo, opção sexual, cor, raça, enfim, né? Somos iguais. Todos somos iguais. Ninguém é diferente de ninguém. Perante Deus, todos prestamos conta para um só Deus. Não tem o Deus do branco, o Deus do negro, o Deus do índio, né? Não, o Deus é um só. Então, nós temos que prestar conta para um Deus. Então, todos nós temos que ser tratados com respeito, com dedicação e com amor. Amor cristão. Indiretamente, ou até mesmo diretamente, o senhor já respondeu as outras questões, que seriam feminismo, racismo e intolerância religiosa. Essa é a minha posição, né? E esse é o meu compromisso. Meu compromisso com Deus é tratar todos da mesma forma, com igualdade, com carinho e com amor cristão. Falando em Deus, aproveitando para a partir daqui a gente começa a construir também o seu currículo. O senhor atua em alguma igreja? Bem, eu sou evangélico, sou desde quando nasci. No momento que eu nasci, o meu pai e a minha mãe me consagraram a Deus, lá pequenininho, e nesse momento, a partir daí, Deus assumiu a minha vida. Então, eu, como cristão, né, eu não posso deixar jamais de defender a minha fé e de mostrar às pessoas quanto é importante nós termos um ser superior, independente do que chame, mas eu, né, muitas vezes eu atuo, né, não vou dizer assim, eu sou dessa ou daquela religião, não. Eu sou um cristão e defendo os preceitos que Cristo colocou para mim e que estão na palavra de Deus. E aí é onde eu tenho que dar o meu exemplo, lá na Câmara, lá na tribuna, mostrar que eu preciso estar lá para dizer às pessoas que nós temos que ter, antes de tudo, um Deus encaminhando a nossa vida. E depois tudo vai bem, tudo é fácil. Qual a congregação religiosa sua? Qual a igreja? Eu frequento a Assembleia de Deus. Eu frequento a Assembleia de Deus, mas eu muitas vezes já fui pregar em outras denominações, e é uma coisa que eu faço com muito carinho. Quando pedem para eu levar uma mensagem de Deus, eu levo. E, assim, só para colocar ainda, porque eu não posso abrir mão da minha fé, eu, durante toda a campanha, cada reunião, cada momento, eu tirava um momentinho, pedia licença para as pessoas para falar do meu Deus. Independente da casa que eu estivesse, independente do local, independente das pessoas que estivessem. E quando eu fazia as reuniões da minha equipe de trabalho, eu reunia para dizer, primeiro vamos falar com Deus. Depois nós vamos ver o que vamos fazer, atitudes. Por isso que as fakes não dão certo. Tá, Marcondes? Contra o senhor. Não dão. Não tem. Eu tenho uma armadura, né, que está lá na carta de Paulo aos Efésios, e essa armadura de Deus, eu tenho capacete, tenho escudo, tenho a espada, tenho as botas, eu tenho tudo o que o Senhor Deus permite para me proteger. Então, eu digo com orgulho, aqui está um homem de Deus que quer ser exemplo, quer ser sal e luz na Câmara de Vereadores e que possa, lá frente à Câmara, poder levar às pessoas não só a mensagem de trabalho para o serviço público, mas também uma mensagem de um ser superior que nos comanda, que nos domina e que sempre nos orienta.
Este Heron Anderson de Souza, de toda essa nossa conversa, doutor Heron, o que o senhor gostaria de reforçar ou algo que eu não tenha perguntado e o senhor tenha imaginado, Marcondes não perguntou isso e eu quero falar disso. O que faltou nessa nossa conversa? Olha, Marcondes, eu acho que nós conseguimos abranger todos os assuntos, né? Um assunto que eu queria falar a respeito da minha atividade profissional, né? Que eu já falei, né? Que eu vou continuar sendo médico, vou continuar atendendo as minhas gestantezinhas, atender as vozinhas lá que eu atendo sempre com o maior carinho, né? Atendendo essas mulheres que nos procuram. Vou continuar lutando pelo povo da minha cidade, vou continuar lutando sempre pelo povo da minha cidade e dizer para as pessoas que aqui está um homem de Deus que quer usar a tribuna não só para defender o povo, mas para defender o nome do meu Jesus. Mais uma vez, parabéns por sua eleição. Obrigado. Mais uma vez, seja bem-vindo à Câmara de Vereadores e que seja um mandato de muito sucesso. Obrigado, Marcondes. Estamos encerrando a nossa transmissão de hoje. Conversamos com o Dr. Heron Anderson de Souza. Nós estamos na reta final desta série de entrevistas. A gente retorna na segunda-feira, fechando esta série de entrevistas com os nossos convidados, os 16 eleitos, 14 homens e 2 mulheres, os 16 eleitos à Câmara Municipal para a legislatura que inicia agora no dia 1º de janeiro. Um bom final de semana e a gente retorna então na segunda-feira. Até lá.